Tá, combinado. Ok. Boa tarde a todos. Aí, boa tarde mais forte. Vamos lá. Boa tarde. Um bom dia. Bom, super feliz de estar aqui, mas antes de mais nada, é agradecer ao nosso Pai Maior, agradecer a espiritualidade dessa casa, para que a gente possa estar aqui reunidos, estudando, né, mais um ensinamento que vem do nosso Evangelho e da nossa doutrina. E acho que não preciso mais dar palestra, né? Porque a espiritualidade já trouxe, através da leitura, tudo que eu ia falar em resumo. Mas a gente está aqui, né, por um bem maior, e é o que eu falo, quando a gente escolhe, quando a Débora me convidou, a gente, o que eu vou falar, né? E a gente estuda, mas tudo aquilo que a gente se propõe a falar, ou a escolha do tema, sempre tá, eu falo que não é para o outro, é para a gente, né? Então, quando a gente prepara uma palestra, quando se propõe a preparar uma palestra, você já está sendo, nesse caso aqui, né, está sendo curada. Eu já estava sendo curada ali naquele momento. Porque a gente tem esses momentos na vida, né? Esse sobe e desce. O que nós precisamos fazer é manter-se em equilíbrio. E ao preparar a palestra, a pergunta que veio foi: você está pronta para ser curada? Então, guarda isso daqui na cabeça para a gente iniciar a palestra, né? Você está pronto para ser curada? Você quer ser curado? Porque muitas vezes a gente quer ser curado, mas será que nós estamos prontos a ser curados? Então, dentro da visão espírita sobre cura, a doutrina nos mostra que a cura, ela vem pela regeneração do espírito e pelo equilíbrio moral e emocional. Então, o que é essa regeneração do espírito? Aqui a gente volta um pouquinho para a questão da o olhar para dentro de nós. Que essa cura, ela não vem de fora para dentro, mas ela vem de dentro para fora, né? O espírito, ele alcança a sua verdadeira regeneração quando nós começamos a trabalhar as nossas emoções, quando nós começamos a validar aquilo que nós sentimos, quando nós entendemos o que está acontecendo com nós. Porque o que está acontecendo? Normalmente, a gente acaba normalizando. Tudo a gente acaba normalizando. A gente está vivendo num mundo tão agitado que tudo acaba sendo normal. É normal eu estar triste. É normal eu estar muito cansada. É normal eu, de repente, perder a paciência. Será que é normal? Se a gente pensar no nosso Evangelho. Tem uma parte do Evangelho, segundo o Espiritismo, que diz assim: não diga uma palavra maldada para o seu amigo. Né? Quando você diz uma palavra maldada, eu não me lembro exatamente mais, raca, que ele fala, você não tomar a consciência dessa sua postura, porque nós somos o quê? Filhos de Deus. Se nós somos filhos de Deus, nós somos o quê? Deusinhos, né? Nós somos deusinhos. Então, o filho de Deus, ele tem que entender quais são as condutas que vai me trazer esse processo de cura, sendo que a cura vem de dentro para fora, tá? Então, nós precisamos trabalhar nesse processo de evolução moral, evolução espiritual. A cura espiritual, ela precede a cura física. Então, como eu falei, a cura vem de dentro para fora. Quando nós sentimos algo, quando o nosso corpo físico manifesta algo, é porque o nosso espírito, ele está em desequilíbrio. As nossas emoções estão em desequilíbrio. Então, a gente fica muito preocupado com o que o físico está manifestando. Então, eu quero ser curado, eu quero ser curado. Quando o tempo todo eu estou falando eu quero ser curado, o que é que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo? Eu estou concentrando onde? Na cura ou na doença? Na doença. Percebe? Como são coisas pequenas que a gente tem que começar a observar. Então, eu peço a cura o tempo inteiro, mas não, eu estou concentrando na doença. Eu quero ser curado. E o que eu estou fazendo para essa cura?
Quais são as minhas atitudes no dia a dia? Às vezes é fácil a gente ajoelhar ou levantar os nossos olhos para o céu e pedir para o nosso Pai que nos cure. Mas eu preciso ter um preparo para isso. As pessoas procuram nos centros, nas igrejas, nos templos, a cura. Eu vou, eu rezo, eu passo 2 horas pela manhã, 2 horas à noite, fazendo as minhas orações, eu medito. Tá, mas depois desse tempo, como que é o decorrer do dia? Quais são as minhas atitudes em relação ao outro? Quais são as minhas atitudes em relação a mim mesma? Será que eu me conheço? Será que eu estou tendo uma conduta de filho de Deus? Eu vou ao centro. Eu quero fazer minha cirurgia espiritual, mas eu chego exatamente naquele horário de fazer a cirurgia. O processo de cura antecede o momento em que você se propôs a vir, e às vezes acontece quando você se propõe, vai acontecer uma série de coisas no meio do caminho. Nós temos o nosso livre-arbítrio. E aí, quando as coisas começam a acontecer, em alguns momentos a gente fala assim, não vai dar certo. Olha o pensamento, não vai dar certo. Eu não vou conseguir chegar. Olha o trânsito, olha isso. E algo só vai acontecer quando esse querer, essa vontade, está além daquilo que eu almejo. Está no anseio da minha alma. E a espiritualidade amiga, ela está sempre pronta a ajudar, né? Sempre. Mas o quanto nós estamos abertos para aceitar esta ajuda espiritual. Então, a cura espiritual, ela precede a cura espírita, justamente, a cura física, justamente por isso, porque o nosso corpo físico é o nosso templo. Então, nós precisamos cuidar desse templo. Só que quando o sintoma chega, a dorzinha de cabeça chega, aquele câncer chega, o problema nos rins chega, é porque o espírito está clamando. Eu preciso de um processo de regeneração. E muitas vezes a gente não dá atenção para isso. A gente quer curar rápido, a gente não quer participar do processo, tá? Então, é prestar atenção de como isso vem acontecendo. Qual é o processo que ocorreu para chegar nesse processo da doença, entre aspas. Todos querem ser curados. E aqui a gente vai pegar uma passagem de Cristo no caminho que ele faz para Jericó. É uma multidão. Ele já era uma pessoa muito conhecida pelas curas que ele estava operando em todo o processo, né, da caminhada dele. Muitas e muitas pessoas já sabiam desse curador, que, entre aspas, falavam o milagre. Os milagres estão acontecendo, ele faz milagres, mas que, na verdade, não eram milagres, entre aspas. E nessa caminhada de Jesus, muitas e muitas e muitas pessoas seguiam. Mas, será que todas as pessoas que o seguiam eram curadas? Sim ou não? Será que Jesus não curava porque precisava de fichas determinadas, 5 fichas por dia? Se não tiver 5 fichas por dia, Jesus não cura. Ou porque ele não tinha energia suficiente para curar todas as pessoas? Acho que não, né? Não era o SUS da vida que precisa tempo determinado. Então, qual é o movimento emocional e moral que eu preciso mover dentro de mim para conseguir essa cura? E nesse movimento, nesse lugar, né, em que eu me coloco, é exatamente o lugar. E que lugar é esse? É o lugar de sair da onde eu estou para a busca daquilo que a minha alma realmente deseja. Então, no momento em que Jesus caminha com aquela multidão, e nem todos são curados,
Ele, num determinado momento, ele sente que alguém o tocou. Então, vamos pensar. Num carnaval de Salvador, por exemplo, Ivete Sangalo, ali no trio elétrico, um monte de gente, e ela sente que alguém tocou. Muita gente, né? Exatamente Cristo foi o que aconteceu. Naquela multidão, uma mulher toca ele e para de sangrar. E ele diz: quem me tocou? E os apóstolos, mestre, são muitos que aqui estão. Muitos estão te tocando. E Jesus diz: não, mas uma pessoa me tocou e eu senti o poder saindo de mim. Olha que lindo. E por que isso acontece? Porque essa pessoa, essa mulher que o tocou, naquele momento ela para de sangrar. Qual foi o movimento que esta mulher teve para que naquele momento ela obteve a cura? Como? Redenção, humildade, né? Então, nós precisamos perceber que para que a coisa aconteça, nós precisamos fazer o movimento. Eu sempre falo, a vida é movimento. Nós estamos aqui para estar em movimento. Seja lá como for, passo a passo, cada um dentro do seu processo, cada um no seu caminhar. Mas parar, não, nós não viemos aqui de férias. Nós viemos aqui justamente para trabalhar, qual foi a definição de cura pela doutrina? Trabalhar na nossa regeneração moral e espiritual. Então é movimento, movimento e movimento. Não, voltando, não normalizar, achar que está tudo certo. Então essa mulher, ela teve o movimento de buscar a cura, de sair daquele espaço de dor, de sofrimento, para encontrar o que a alma dela necessitava verdadeiramente. E nesse processo, continuando esta caminhada, Jesus segue essa caminhada para Jericó, e Jesus, um homem cego, mendigo, sentado, escuta aquele movimento, aquela multidão, e ele pergunta: o que acontece? E as pessoas ao redor, Jesus que está passando, o Nazareno. Naquele momento, Bartimeu sente uma força dentro dele e ele começa a clamar: Jesus, tenha misericórdia de mim. E aquela multidão, quantas e quantas e quantas pessoas estavam passando, estavam ali para pedir a cura. E quanto mais, porque ele não sabia, ele não estava vendo, ele só escutava o barulho. Quanto mais ele aumentava a voz dele: Jesus, tenha misericórdia de mim. E ele clamava com todo o amor, com toda a sua força. E as pessoas, o que faziam? As pessoas, o tempo todo, querendo diminuir ele. Cala-te. Não é só você que veio buscar a cura? Para de gritar. E ele clamava: Jesus, tenha misericórdia de mim. E num dado momento, Jesus pede aos apóstolos que traga aquele homem. Pensando, refletindo aqui. Quando Bartimeu clama, Jesus tenha misericórdia de mim, e cada vez mais ele clama mais alto para que Jesus o escute. O que acontece? Qual é o movimento, qual é o padrão emocional que ocorre ali? As pessoas normalmente tentam nos diminuir o tempo inteiro. Isso não é para você. Por que você vai fazer isso? Isso não vai dar certo. Você não acha que é muita pretensão da tua parte fazer isso? As pessoas o tempo inteiro
quer nos diminuir. É ou não é? E qual é a nossa reação quando isso acontece? Quem pode me dizer? Qual é a reação? Qual é a nossa reação? Oi? Frustração, né? O que mais? Frustração, o que mais que acontece? Tristeza, né? Vai como? Melancolia. Olha quantos sentimentos negativos a gente vai acumulando dentro da gente. E o que a gente faz? Back, a gente volta, né? A gente tem medo, a gente fica nos questionando, aquela fala tagarela fica o tempo inteiro aqui. Será que eu devo fazer mesmo? Será que vai dar certo? Será que eu estou sendo orgulhoso demais? As pessoas tentam nos diminuir o tempo inteiro. Olha a firmeza de Bartimeu. Ele não se importou. Ele não se colocou na posição de desmerecimento. E ele tinha todas as razões do mundo para se colocar nesta posição em que todos queriam que ele estivesse. Nesse espaço em que todos queriam que ele estivesse. Simplesmente ele continuou clamando: Jesus, tenha misericórdia de mim. Ele não se importou com o que os outros diziam. E ele continuou. Um dado momento, Cristo pede aos apóstolos que traga ele. E ao trazer ele perto de Cristo, Cristo pergunta para ele: o que queres que eu faça? Então, essa pergunta nos remete a quê? O que nos remete a essa pergunta? Quando Cristo fala: o que queres que eu te faça? Cristo sabia, mas ele pergunta. Por que ele faz essa pergunta? Vamos refletir junto, pessoal. O que vocês acham? Por que Cristo faz essa pergunta? Também. Livre-arbítrio. Mas ele pergunta Jesus pergunta para Bartimeu: o que queres que te faça? Porque ele queria ter a certeza de que Bartimeu sabia realmente o que ele queria. Quantas vezes nós pedimos a cura, mas nós não temos certeza se nós queremos a cura. Nós queremos a cura física, né? Mas mesmo assim, nós queremos como? No nosso tempo, né? Que a cura venha de imediata. E aí o que a gente faz? A gente abafa, a gente remedia. Por isso a gente toma remédio. Não estou dizendo que não tem que tomar, tá, gente? Não é isso. É, como diz a doutrina, é ciência e a espiritualidade, é tudo junto. A gente precisa dos médicos, por isso estudamos, né? Agora, nós precisamos remediar. O que eu falei lá no começo? A cura espiritual, ela precede a cura física. Se a gente pode trabalhar na prevenção, por que eu vou trabalhar para remediar? Certo ou não? Faz sentido? Faz, não faz? Então, Jesus queria ter certeza do que ele queria. E ele, de novo, responde: eu quero ver. E imediatamente, Jesus diz a ele: você está vendo, a tua fé te curou. Olha que lindo isso, gente. Porque ele tinha absoluta certeza que ele queria, né? Isso era um desejo de alma. Não era um desejo que ele queria que viesse de fora para dentro, mas de dentro para fora. E aí se manifesta a cura. Ao se manifestar a cura, quando Jesus pede para que levem ele até Jesus, o que ele faz? Ele tira a capa dele. A capa de Bartimeu tem uma simbologia que nos quer dizer o seguinte: Roma era, naquela época, historicamente falando, que controlava a Judéia. Então, todas as pessoas pobres, né, miseráveis, vamos dizer assim, precisavam se cadastrar pelo governo para poder receber o seu dinheiro, tá?
Então, pensa aí sei lá, na aposentadoria lá no Brasil do SUS, mais ou menos isso, tá? Ele precisaria ser cadastrado. E ao momento em que ele se cadastrasse no governo de Roma, ele receberia uma capa, e essa capa estava identificando que essa pessoa poderia receber esse dinheiro. Então, quem não tinha essa capa não poderia receber esmola, tá? Quando Jesus o chama, ele despede, ele tira essa capa para chegar até Jesus. E o que representa essa capa? Representa que o que é que nos impede de servir a Jesus, de servir ao nosso Pai maior? Quantas capas nós temos e nós temos medo de tirar essas capas, de nos mostrar verdadeiramente para seguir realmente Jesus. Quantas capas? E ele larga essa capa. E ao largar essa capa, é como ele estivesse dizendo para ele mesmo: eu deixo tudo aqui. Eu deixo este velho homem para me tornar um novo homem, seguindo Jesus. Na medida em que ele deixa esse velho homem, ele está se propondo, ele decide a não olhar mais para trás. E aqui, o que acontece? Ele segue Jesus, deixando tudo para trás, na certeza de que ele começa um novo processo. E esse processo é essa reforma íntima que o nosso Evangelho nos propõe a todo momento. Nós estamos aqui exatamente para isso, para essa reforma íntima. E quando a gente se propõe a seguir Jesus, é tirar todo esse medo, é despir de todos esses sentimentos negativos, é despir do orgulho, do medo, da desesperança, é ter a certeza que tem um Pai maior que está cuidando de tudo para o bem do maior número de pessoas. Agora, nós normalmente queremos servir, né, os dois lados. Não dá para a gente servir a Deus pensando só nas questões materiais, humanas. Nós precisamos de tudo isso? Precisamos. Mas isso não é o mais importante. E aí entra o livre-arbítrio, que alguém falou aqui. São escolhas que a gente faz. Mas para tudo isso, nós precisamos ter esse conhecimento de quem nós somos. Qual é a lente que eu estou buscando, que eu estou na busca da cura? Qual é a lente? Quando eu vou buscar, quando eu quero a cura, eu preciso ter um olhar, primeiro, qual foi o maior ensinamento que o nosso mestre nos trouxe? Qual foi? Amor. Esse é o maior ensinamento. Então, eu tenho que ter um olhar amoroso para com tudo e para com todos. Eu preciso estar muito mais próximo da natureza. Quanto mais próximo da natureza, mais saudável eu estou. Porque eu faço parte da natureza e a natureza faz parte de mim. Não dá para separar. Então, quanto mais próxima da natureza, mais saudável eu estou. Então, qual é o olhar que eu estou colocando? Eu estou colocando um olhar de negatividade ou eu estou colocando um olhar de positividade na cura? Joana de Ângeles, ela nos coloca no livro Plenitude,
ela tem uma frase, uma palavra que eu gosto muito que ela fala, é ser bem saudável. O que é ser bem saudável? Ser bem saudável é você ter pensamentos positivos. Né? Então, ela coloca bem de pensamento saudáveis. E, normalmente, eu me pergunto, será que eu estou bem saudável agora? É uma pergunta que a gente tem que fazer. Porque estar saudável, bem saudável, é você alimentar o seu jardim mental com pensamentos positivos, com pensamentos que te tragam, que te nutra, que venha nutrir a sua alma. O que é a cura? A cura é a regeneração do espírito. Então, para que eu possa fazer essa nutrição do meu espírito, da minha alma, eu preciso nutrir com pensamentos positivos, com atitudes positivas. Então, esse é o olhar que eu preciso ter para a cura. Porque se eu estou num ambiente, vamos pensar assim, eu gosto de fazer analogias, né? Então, vamos pensar assim, se a gente está num lugar, aonde? Numa casa, vamos pensar numa casa. Onde essa casa, ela não é organizada. Normalmente essa casa está muito suja, está tudo fora do lugar. Eu não sinto vontade de colocar coisas que tragam beleza, aquelas flores murchas no vaso, aquela poeira em cima, as coisas. Vou procurar um negócio, não acho. Estou num hospital, por que a gente fala, ai, quero sair logo desse hospital? Porque qual é a energia que está ali dentro? É uma energia negativa, é muita gente doente, tem pessoas piores e até melhores que eu, mas o ambiente, a energia, aquela energia, não é uma energia que colabora para a minha cura. Do mesmo jeito, é o nosso jardim mental. Nós precisamos estar num ambiente e que vai nos proporcionar a cura. Quando a gente vai visitar alguém, a gente leva uma flor, a gente leva uma comidinha diferente do hospital, às vezes não pode entrar, a gente até leva, né? Para quê? Para que a gente possa nutrir aquela pessoa, para que ela saia daquele ambiente, um pouco daquele olhar, né, de negatividade. Leva a outros assuntos. Então a gente precisa o quê? Sair desse ambiente tóxico, que é o que Joana de Ângeles nos diz. E aí ela vem e diz assim: a paz, a saúde emocional e a saúde física são tesouros que se conquistam mediante ao reto pensar, nobre falar e o digno de agir. De novo. O reto pensar, nobre falar e o digno de agir. Esse reto pensar é aquele momento em que a gente... Porque assim, né? A gente tem que trazer um pouquinho da realidade. Nós não somos o tempo todo, nós não estamos o tempo todo em equilíbrio. Não estamos. Né? Um loop, vai, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Mas, quando eu tenho a consciência desse trabalho interior, que não é fácil, eu penso assim, poxa, né, eu dou uma palavra maldada para um amigo de trabalho, às vezes para o marido em casa. Mas quando eu tenho a consciência, eu volto atrás. Eu falo, poxa, eu não devia ter pensado assim, eu não devia ter agido assim. E aí, só esse fato, o que a gente chama isso? Arrependimento. Só o fato de eu reconhecer e voltar atrás, nós estamos no caminho. Agora, quando eu faço isso, eu dou uma palavra maldada, né? Eu não tenho um pensamento correto, eu julgo o tempo todo. Quando não, eu julgo a mim mesmo, né? Que é pior ainda. E eu não reconheço, esse trabalho fica muito mais difícil. Pegando assim,
Hoje nós temos o conhecimento da doutrina que nos dá esse respaldo. Cada um dentro do seu passo, mas que nos dá esse respaldo, né? De, poxa, não devia ter feito isso. E aí te dá um alívio, né? Você fala, não, peraí, deixa eu voltar atrás, deixa eu voltar aqui para a reta, deixa eu voltar aqui para o caminho. Então, esse reto pensar, essa forma de agir, é que vai nos conduzindo para esse caminho de luz, para esse caminho de cura. Eu gosto de pensar numa coisa assim, o PEC. O que seria o PEC? O PEC é pensamento, emoções e comportamento. Aquilo que eu penso, eu sinto, ok? E aquilo que eu sinto, vai gerar um determinado comportamento. Então, percebe a importância do nosso pensamento. É a mesma coisa, a gente levanta de manhã. Se eu levanto já reclamando, cara, o dia inteiro vai acontecer coisas negativas, né? Então, eu saio de casa, eu reclamo porque eu preciso entrar no banheiro, o marido não sai, eu tô atrasada, aí eu saio, pego para chegar para pegar o trem babau, né? Eu precisar pegar aquele, o trem vai embora, e aí eu fico mais brava ainda, fico mais ansiosa. Aí eu chego no trabalho, recebo uma chamada do chefe e vai por aí afora. Diferente, se eu levanto e a primeira coisa que eu faço é agradecer por mais um dia. Em vez de reclamar, eu agradeço. E pode ter certeza, faça esse teste, pode ter certeza, que quando eu faço isso, as coisas vão acontecendo. Eu posso até sair atrasada, mas eu chego em ponto, a hora que o trem está passando, estão até segurando a porta para eu entrar, né? E eu consigo pegar aquele trem. Mas está aqui. E a gente precisa ativar esse mecanismo de observação dos nossos pensamentos. Porque é fato. É fato. Isso é comprovado cientificamente. A gente já sabe que as doenças, a espiritualidade já falou, né, nos livros, que as doenças, ela tem uma razão de ser, está ligada ao nosso emocional. Toda doença tem uma ligação emocional. Um câncer, ele está ligado com mágoas, com ressentimentos, com culpa, com raiva. Quando eu tenho problema na garganta, aqui é o nosso chakra da comunicação. Eu preciso entender o que eu quero falar e não consigo. Quais são os sapos que eu estou engolindo e tapou. Percebe? Isso já é comprovado cientificamente. Mas a gente não quer aceitar, entre aspas, né, que todo pensamento vai nos trazer saúde. Então, de novo, para onde que a gente está focando? Para o negativo, normalizando, né? Isso é comprovado cientificamente. Dentro da psiconeurologia, isso é provado. Então, por que a gente não mudar esse olhar positivo, tá? Quando a cura não se dá de forma imediata, por que será que essa cura não se dá de forma imediata? Quem sabe me responder? Vamos pensar? Por que ela não se dá de forma imediata? Precisa curar por... É um processo, né? A cura ela não se dá por imediato, dependendo do merecimento de cada um. Cada um de nós estamos num nível, né? Eu não estou no mesmo passo que ela, não estou no mesmo passo que ela. E quando essa cura não se dá, tem uma outra palavrinha que isso eu fui aprender no decorrer da minha vida, e nos desafios que eu estou enfrentando agora,
que é aceitação. É a aceitação do que está acontecendo, e muitas vezes a gente não aceita. E aqui eu vou contar uma historinha rápida, pode passar um pouquinho do meu dia. Numa fase da minha vida, onde a minha filha teve, assim, nesse processo de saúde, né, eu sempre tratei dentro da forma mais natural possível. Eu, aos 64 anos, hoje, nunca tomei nenhuma medicação, né? Eu só fui para o hospital para ter um dos filhos, e that's it. Tudo é natural, tudo, enfim. Então, começa daí. A cura, ela não acontece, né? É um processo de hoje para amanhã, tá? E minha filha, ela veio para cá, dos Estados Unidos, antes de mim. Ela veio aos 25, ao redor dos 22 anos, mais ou menos, ela começou a ter um tumor, ela teve um tumor no baço. E qual é a função do baço, né? A função do baço é justamente filtrar esse sangue para ir para a nossa corrente sanguínea. E eu fiz todas as tentativas naturais possíveis, até que chegou um momento, que é o que eu falo, não é isso ou aquilo, é tudo junto. Por isso a medicina está aí. E naquele momento, eu precisei da medicina alopática. Então, vamos parar com tudo e vamos ver o que esse médico fala. E toda vez, raras vezes, mas especificamente esse momento, eu sempre falava que todas as mãos que colocasse nela, que fossem mãos curativas. Eu fui criada dentro da doutrina espírita, mas muitas vezes, né, na adolescência, a gente vai, sai e tal, mas a base da minha formação religiosa foi dentro da doutrina espírita. Essa é a minha primeira filha. E nesse momento eu busquei, né, a medicina alopata, e o tempo todo, aí o pensamento, que todas as mãos, porque eu tinha muito medo, né, nunca tinha tomado remédio, nunca tinha, falei, meu Deus, mas enfim, todas as mãos que foram colocadas nela, que sejam mãos curativas. E assim foi. Resumindo a história para diminuir bastante, ela precisou fazer uma cirurgia para retirada desse tumor aos 22 anos. Ela não conheceu o meu pai biológico. E ela é a única dos três que parece muito com meu pai. Ela tem o olho verde, ela é da minha cor, mas com o olho muito verde. Então, minha mãe branca, meu pai branco, minha mãe negra, e ela que puxou com esse olho. Então, imagina assim, ela é meio exótica, né, com o olho bem verde e tal. E ela na maca do hospital, ela não conheceu o avô, porque eu perdi meu pai quando eu tinha 12 anos, ela não conheceu o avô. E deitada na maca, ela diz para mim, eu, assim, em oração, porque eu não tinha muito o que fazer ali, né? E nessa oração, eu falava para Deus, bom, agora eu não tenho mais o que fazer. Vós me deste a sua filha para que eu cuidasse, porque antes de ser minha, ela é sua. Não está mais nas minhas mãos. E que seja feita a sua vontade. Claro, né, gente? Mãe, primeira filha, com muita dor, com muito sofrimento, mas confiando nesse pai maior. E ao deitar na maca, ela diz assim para mim, mamãe, fica tranquila, que vai dar tudo certo. Eu estou vendo o meu avô, porque a gente falava da descrição do meu pai, né, justamente por causa do olho verde e tal. Eu estou vendo meu avô aqui. E meu avô está bem pertinho de mim. Então é por isso que eu acredito, mamãe, que vai dar tudo certo. Fica tranquila. E ela foi para a mesa de cirurgia. A cirurgia era para durar apenas 4 horas, né, para retirada. Mas como ela tinha todo esse histórico de nunca ter tomado uma medicação alopática, o corpo respondia de uma forma diferente. Então ela tinha, quando o anestesista dava anestesia, a anestesia teve que ser de forma homeopática, porque o corpo dela não aceitava anestesia. Então uma cirurgia que era para durar 4 horas, durou 12 horas. E eu dentro da quarto do hospital, de joelhos, orando, entregando ela na mão de Deus. Passadas essas 12 horas, o médico vem ao meu encontro e diz assim para mim, são 30 anos de medicina, né? Mas eu nunca vi acontecer isso.
mas eu não posso te dizer nada agora. A gente refez a retirada do órgão, mas o corpo dela fez a retirada do baço, mas o corpo dela recriou um outro baço numa proporção muito menor, e a gente vai levar, né, isso também para biópsia, para saber qual é o procedimento. E ele estava atônito, era uma coisa que nunca tinha acontecido. Né? E nesse momento, eu só caí em lágrimas e apenas agradeci. Não questionei, apenas agradeci. Ela foi para a UTI com muita dor, porque a anestesia era aquela questão, né? Vai e volta, vai e volta. Ela tinha muita dor. Passado 2 dias, o médico retorna com os exames e ele disse para mim, olha, eu não tenho muito o que fazer, o que, diante da junta médica, ela vai ter que tomar para o resto da vida uma vacina para o sistema imunológico dela, porque qualquer resfriado que ela venha pegar, ela pode ter uma decaída grande, né? Então, é fundamental, uma vez por ano, ela vai ter que tomar essa vacina. E ela saiu do hospital, já tomou essa primeira vacina, e aí você imagina, né? Tem o agradecimento, claro, porque, né, a gente fala, foi um milagre, mas aí volta para a doutrina, a gente sabe que tem todo um merecimento, e aí tem todo um histórico que não cabe aqui agora, eu em relação ao meu pai, enfim. Mas tem um agradecimento disso tudo, né? E aí ela teve que fazer esse controle, 1 mês depois a gente volta para o hospital, e aí o médico diz assim, olha, segundo os exames feitos agora, ela não vai mais precisar tomar essa vacina para a imunidade dela. Hoje ela está com 45 anos, com uma filha, e com uma gratidão muito grande. Então, o que eu quero dizer disso, né? Por que eu trago essa história aqui? Porque a gente quer muito, mas a gente quer no nosso tempo. A gente não quer no tempo que realmente, né, tem que ser. Nós queremos, nós achamos que merecemos, mas nós não sabemos exatamente se nós merecemos. Mas o que a gente, qual é o olhar, né? Vamos pegar aquele olhinho que eu coloquei aqui, que a gente tem que ter. A gente tem que ter esse olhar de merecimento, sim. Porque o mestre, ele veio e nos disse, eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Em abundância. Por que eu vou acreditar que eu não mereço? Ele é que vai decidir se eu mereço ou não. Mas eu tenho que acreditar que eu mereço, sim. A gente sempre está achando que o outro merece mais do que a gente. Não. Vamos nos colocar na mão desse Pai, vamos fazer que nem Bartimeu fez. Viver em um lugar onde te oprime é escolha. Não é imposição da vida. Nós temos escolhas. Então, quando eu falo em escolhas, quando eu fui para o hospital com ela, eu estava vivendo um momento de divórcio, com 3 filhos. Tá? E por que isso? Porque eu não queria mais ficar naquele espaço aonde eu estava sendo oprimida. Isso era uma escolha minha. Eu quero continuar, eu mereço viver nesse espaço aonde eu estou sendo vítima de uma agressão moral, espiritual, numa relação aonde está me diminuindo o tempo todo. E isso não é uma relação saudável. Eu estou adoecendo. E isso não só marido, mulher, mas filho e pais e filhos dentro de um trabalho. E às vezes eu mantenho porque eu preciso do dinheiro, mas eu não tenho a coragem de mudar, de fazer o processo. Eu não quero fazer o processo. É mais ou menos assim, eu vou no médico, eu quero emagrecer. Mas eu não quero mudar os meus hábitos. Doutor, eu quero emagrecer. Mas eu não vou deixar de comer meu docinho, eu não vou deixar de tomar minha cerveja. Eu não quero fazer o que Bartimeu fez. Larga tudo e começa o processo de novo. Mas a gente prefere tomar uma medicação.
tomar um remedinho e emagrecer rapidinho. E o que vai acontecer? Passou um tempo, tudo volta. Porque nós apenas remediamos. Nós não merecemos estar num lugar aonde estão nos oprimindo, aonde estão nos adoecendo. Eu tenho a escolha de fazer e de sair desse lugar em que me adoece. Lembra a analogia do hospital? Da casa? Eu não me permito mais com que as pessoas me oprimam e me adoeçam. Ponto. A outra questão é dar esse salto de fé, tá? Quem eu sou, que a gente vai perdendo as nossas referências, porque eu vou me colocando no papel do outro, e o que eu quero ser. Então, eu quero que vocês saiam daqui, gente, com essa clareza. Mesmo que não seja agora, leva para casa. Quem eu sou? Porque essa é a pergunta para a vida inteira. E quem eu quero ser? E aí eu lembro de uma frase de Khalil Gibran, que é assim. Quando eu tenho fé, eu dou um salto e abraço e caio nos braços de Deus. Quando eu não tenho fé, eu não pulo, eu não salto e eu não abraço. E eu vivo na escuridão. Khalil Gibran. Então, eu quero viver nessa escuridão? Então, mudar é descondicionar de 2 tempos, que distrai o único tempo que nós temos para mudança. Qual é esse tempo? Presente. É o agora, é o aqui e agora. Metade da humanidade está presa com culpa no passado, com mágoa, com raiva. E a outra metade da humanidade está lá preocupado com o futuro. O que vai acontecer? Como será que vai ser? Esquece. É aqui, agora. É o que você pensa agora, é o que você faz agora, que vai determinar o teu futuro. E eu falo com muita propriedade. Eu sei qual vai ser meu futuro. E, de novo, aí eu falo demais, né? Já estou acabando. Não, é que eu vou lembrando, e eu lembrei uma passagem de Chico, né? Das histórias de Chico, que chega uma pessoa que foi despedir de Chico, e ele estava com câncer. E aí ele chega para Chico e fala assim, Chico, eu vim aqui me despedir porque eu fui desenganado pelos médicos, eu tenho tanto tempo de vida. E Chico, naquela serenidade dele, vira para ele e fala assim, mas você quer desencarnar? Claro que não, né? Ele, não, Chico, claro que não, mas eu estou desenganado com o médico. Meu, se você não quer desencarnar, então fala com o médico dos médicos. Chegue na sua casa e fale com o médico dos médicos que você não quer desencarnar. E que você tem muita coisa para fazer aqui. Aí que ele vira para Chico e fala, mas é só isso? Sim, mas depende daquilo que você quer verdadeiramente. Amar a Deus sobre todas as coisas, ame a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a ti mesmo. Isso é uma trindade que, quando ela é quebrada, dá um desequilíbrio. Deus está aqui, eu e os outros. Normalmente, eu coloco eu acima dos outros. Eu pego o outro e coloco acima de mim e acima de Deus. Essa trindade quebrada vai causar sofrimento, dor e doença. Guarda. Vinde a mim a todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou brando e pacífico de coração. Mas eu tenho que ser pacífico mesmo? Eu não posso ter raiva do outro? Eu estou muito cansado. Mas quem é esse ser que vai cuidar de mim? É duro ser pacífico, né? É duro ter paciência, né? Com outros. Não é sobre o outro. Sempre, sempre é sobre cada um de nós. Sentimentos que curam. Primeira pergunta. Você está pronto para ser curado? Essa é a pergunta que vai ficar, tá?
Sentimentos que curam. Tem a receita. Coragem, fé, aceitação de si mesmo. Não é o que o outro diz de você, é o que você pensa de você. Perdão. Esse é o maior dos remédios para a cura. Solidariedade, esperança, alegria. Auto-amor. Ame ao seu próximo como a ti mesmo. Feche os olhos agora, rapidinho. E pense em 5 pessoas que vocês amam muito e que vocês fariam tudo por essas pessoas. Pensaram? Pode abrir os olhos. Vocês estão nessa lista de pessoas? Quem está? Levanta a mão. Nem 5%. Percebe, gente? Nós estamos sempre cuidando do outro. Mas a gente não cuida da gente. E para cuidar do outro, eu preciso cuidar de mim. Então, quando eu tenho alguém do meu lado em que eu preciso cuidar, eu tenho que me colocar como prioridade. Eu não posso adoecer. Isso se chama, a chave da cura, se chama auto-amor, autoconhecimento. Eu preciso me conhecer, eu preciso me amar. Eu em primeiro lugar. Isso não é egoísmo, isso não é orgulho. Isso é auto-amor. E quando eu tenho amor dentro de mim, eu me curo. É o ensinamento que Jesus nos trouxe. Eu me curo. E eu curo toda a humanidade. Nós queremos paz, mas nós não somos a paz. Nós queremos a cura, mas nós não somos a cura. E a paz e a cura vai acontecer quando eu colocar dentro de mim o amor de Cristo. Jesus é o remédio, Jesus é a cura. Conta para Jesus aonde é a sua dor. E Paulo nos diz, em tudo dais graças, porque essa é a vontade de Cristo Jesus para conosco. Eu posso fazer a oração de encerramento? Tá? Ok.